Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos para gravarmos e estudarmos a obra Nosso Lar. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 27, intitulado O Trabalho, Enfim. E hoje, exatamente 26 de julho de 2021. Vamos envolver o nosso amigo Augusto, que irá fazer a nossa prece de abertura. Amigo Jesus, te agradecemos por mais essa segunda, onde aqui nos reunimos para relembrarmos esses teus ensinamentos e que possamos, intuídos por ti e pela espiritualidade amiga, não só internalizar esses ensinamentos, Mestre amigo Jesus, mas também buscá-lo, na medida do possível, colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Te agradecemos por esse estudo, pela alegria que é estar contigo e nos permite, amigo querido, podermos iniciar esse teu estudo com muita alegria, que assim seja. Verdade. E a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do último capítulo. No nosso último estudo, o André Luiz foi encaminhado junto com Rafael para o Ministério da Regeneração, onde ele foi, junto com Tobias, para as câmaras de retificação, onde ia começar o seu aprendizado como observador, né? E ele está se encaminhando para lá, para as câmeras com o Tobias, para, no primeiro momento, como estagiário, só para observar, anotar, estudar. Estão se encaminhando para lá. E sempre lembrando, né, daquela fala, olha, nunca ninguém foi e ficou só como visitante, né? Normalmente se fica, então se deram aí N dicas para ele, né? Vamos ver agora como é que ele vai se portar nessas câmeras. Que Jesus nos conduza sempre. Meus amigos, nós não estamos lendo um livro de ficção. A obra Nosso Lar é uma obra que retrata a verdade e a realidade da continuidade da vida. Nós iremos mergulhar nesse momento, nessas câmeras de retificação. É um espaço muito doloroso e sempre nos faz lembrar a fala do nosso Senhor Jesus: haverá prantos e ranger de dentes. Então, que nós possamos, enquanto estamos aqui na Terra, encarnados, lembrarmos que nós temos data de validade, todos nós. E que não existe absolutamente nada que façamos que não ficará anotado no livro da vida. E não existe absolutamente nenhum local, nenhum lugar, nenhuma atitude nossa que não seja frente a frente à face de Deus. Então, não vamos nos enganar que ninguém sabe. Não vamos nos enganar que ninguém está vendo. O mal que nós fazemos, seja de que nível for, nós teremos que assumir as responsabilidades. Então aqui, as câmaras de retificação, ele vai, além de nos mostrar a situação desses irmãos desencarnados, ele vai falar também a causa que levou esses irmãos a estarem onde estão. Tá bom? Vamos lá? O trabalho, enfim, capítulo 27. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Nunca poderia imaginar. Ele, né? E olha que ele já passou por um umbral, não é verdade? Ficou no hospital, que ele foi recolhido. Mas ele disse que esse lugar, ele nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem um hospital de sangue, nem o Instituto de Tratamento Normal da Saúde Orgânica, ou seja, um hospital. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros
despojos humanos. Olha a fala. O que é despojos? Restos, fragmentos. Então vamos aqui só pegar o primeiro parágrafo e nós já vamos nos depararmos com uma quantidade de informações para nós termos ideia, o tamanho de tudo isso. Era uma série de câmaras. Então, se você pegar o conceito de câmaras, qualquer lugar vedado. Lembra? Então aqui ele já está dizendo que não é um lugar amplo de circulação de ar, uma facilidade com janelas. Não, é um lugar vedado. Câmaras é um lugar vedado, tá? E ele usa o termo, era uma série de câmaras, ou seja, desses lugares vedados, vastas. E quando nós pegamos o conceito de vastas, seria amplo e de tamanho exagerado. Então, para pensar. Era uma série. Série é o quê? Um ao lado do outro, é uma sequência. Dessas câmaras vastas, enormes. E lembre, sempre que ele falar o termo câmaras, lembra de qualquer lugar vedado. Elas estavam como? Ligadas entre si. E além delas serem vastas e serem vedadas, elas estavam repletas de verdadeiros despojos humanos. Pensa em repleto. Amplas, muitas e repletas de seres humanos que ele vai chamar de despojos humanos. Então, lotado. Pensa assim, um ônibus público, tá? Esse transporte coletivo público. Esse transporte coletivo no pico, naquele horário assim do pico. 7 horas, 7h30, 18 horas, 19 horas. Repleto de gente. Aqui é repleto de despojos humanos. É fácil de nós compreendermos, porque se nós olharmos hoje a massa humana, você se depara mais com pessoas fazendo bem ou fazendo mal. Pessoas mais se preocupando com o próximo ou consigo próprio. Então, é fácil nós compreendermos por que essas câmaras vastas, estão repletas de verdadeiros despojos humanos. Deu para se ambientar? Vamos lá. Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo. Então imagina um ambiente desse, com gemidos e soluços. Vamos lá, gente, vamos mostrar como é isso. Ai, me ajuda! Eu não aguento! Deus! Meus irmãos, a gente aqui consegue sentir um pouco. Imagina isso nesse local. Aí a gente começa a entender como nosso Senhor Jesus falava: haverá prantos e ranger de dentes. Pronunciadas, então, frases dolorosas pronunciadas a esmo. Rostos escaveirados. Caveira mesmo, tá, gente? Rostos magros. Mãos esqueléticas. Faces monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Aí você para pensar nesses filmezinhos que a gente assiste de terror, isso é fichinha em relação ao que o nosso André Luiz está vendo agora. E a gente consegue entender de onde esse povo tira as inspirações. Os zumbis, né? A nossa Narumi está aqui falando. De onde tiram? Da memória. Exatamente. Da memória. De onde já viveu. Está tudo arquivado. E o nosso André diz: miséria espiritual. É a pior miséria.
Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Ele teve vontade de sair. Coitado, ele estava todo feliz que ele ia trabalhar, né? Ai, não vou trabalhar. Depois daquela chamada que a dona Laura disse, meu filho, vá, não pergunte muito, se ofereça ao trabalho, não espere. Mas ele está visualizando um hospital, né? Um lugar assim. Ele mesmo diz aqui, ó, nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava. E agora, de repente, ele se depara com uma situação dessa e a vontade dele foi voltar. Vou não, quero não, fico não, né? Que eu não quero não. E já ia correr dali. Não foi à toa o diálogo da dona Laura. E ele estava todo metido, né? Todo senhor de si, né? Todo, não, eu vou lá. Vou conseguir, vou ficar. Tão angustiosos foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Tobias, imperturbável, chamou velha servidora, que acudiu atenciosamente. Vejo poucos auxiliares. O que aconteceu? Disse Tobias admirado. Esclareceu a velhinha em tom respeitoso. O ministro Flaccus determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje nas regiões do umbral. Então imagina só. Quando a gente entra aqui nos hospitais públicos do nosso país, vou falar aqui da nossa Manaus, é aquele povo pelo corredor, é um ai ai ai, é um ui ui ui, né? A gente já se assusta com aquilo. Imagina o nosso Tobias chegando nas câmaras vastas, repletas de verdadeiros despojos humanos e poucos trabalhadores. E ele ainda assim estava o quê? Imperturbável. Mas ele chamou essa então chamada velhinha, né? Não disse ainda o nome. O que estava acontecendo? Por que tinha poucos auxiliares? Então, já ficou a dica aqui para o André Luiz. Olha só. Ele precisava perguntar dessa velhinha? Não precisava, ele sabia. Mas ele queria passar a informação para quem? Para o André. André, se tem poucas pessoas cuidando da casa, você vai ficar deitado na rede, balançando para um lado e para o outro, ou dando uma de visita? Não, eu posso ajudar. Olha só o recurso. Ninguém percebe isso na leitura rápida. Mas aqui o propósito foi André. Vejo pouco os auxiliares, né? É tipo assim, você chega e diz, olha, tem tanta coisa para eu fazer, mas eu estou sozinha, eu estou sem ajuda. Aí você vai dizer, poxa, que pena, né? Mas eu vou sentar aqui e tomar um cafezinho para te fazer companhia. Ela disse que o ministro Flaccus determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos. E aí o nosso querido André especificou que seria uma organização de espíritos benfeitores em nosso lar. Tá bom? E eles iam aonde? Acompanhasse o samaritano para o serviço de hoje nas regiões do umbral. Tornou ele então sereno. Há que multiplicar energias. Não temos tempo a perder. Gritou um ancião, gesticulando, agarrado ao leito, à maneira de louco. Irmão Tobias, por caridade, estou a sufocar. Isto é 1000 vezes pior que a morte da terra. Socorro. Quero sair. Quero ar, muito ar. Tobias aproximou-se, examinou-o com atenção e perguntou: Por que teria o ribeiro piorado tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. E o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios
emitidos pelos parentes encarnados, era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, o pobre não tem resistido como seria de desejar. Olha só aqui. Ele diz assim, o Ribeiro estava bem, o Ribeiro piorou, né, gente? Piorou muito. Então, por que teria o Ribeiro piorado tanto? Ele experimentou uma crise de grandes proporções. E o assistente Gonçalves, que é o outro trabalhador, esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Então, o cidadão desencarna, aí o povo daqui da terra, que ele descanse em paz. E às vezes eu completo, se vocês deixarem. Os encarnados. Porque os encarnados ficam aqui e ficam perturbando quem foi para lá. Gente, aqui para eu me comunicar com vocês, se eu não estiver aqui próximo, nós precisamos do sistema telefônico. Quando alguém desencarna, acabou essa história de telefone. Agora é o quê? É psíquico, pensamento a pensamento. Você pensa aqui, quem está lá capta. E detalhe, quem pensa aqui é o familiar. E o familiar é quem? É alguém que ele ama. São pessoas que ele ama. E quando nós amamos, nós estamos vinculados. Nós estamos vinculados. Esclareceu, então, emitidos pelos parentes encarnados. Carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados. Era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, olha aqui, ó, força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo. Apego. Não havia força mental. É por isso que eu digo, gente, desencarnou, segura na mão de Deus e vai. Como os nossos amigos católicos cantam. Vai ficar olhando para trás, preocupado com A, B, C ou D? Deixa tudo na mão de Deus e segue o caminho. Segura na mão de Deus e vai. E isso não é um trabalho que nós temos que fazer quando desencarnarmos. Isso é aqui e agora. Os meus filhos não são meus filhos, são filhos de Deus. E Deus tem maior capacidade de cuidar do que eu. Ninguém fica desamparado. Ninguém fica desamparado. As coisas materiais, né, os bens materiais, são também temporários. É um empréstimo divino, não é teu, você é um administrador. Você larga hoje, amanhã já tem quem esteja tomando conta de tudo. Então vai ficar preocupado com isso? Com quem vai ficar o quê? O que é isso? Né? Segura na mão de Deus e vai. E o fofo, não se preocupa que ele arruma outra fofa mais rápido do que você possa imaginar. E vai sentar no teu sofá preferido. E não vai arrumar a casa do jeito que você arrumava, viu? Ainda vai tirar todas as tuas fotos. E você vai ficar atacada por causa disso? Que nada, gente. Então nós temos que realmente ter essa lucidez. E isso começa aqui na Terra. Eu estou na condição de administrador. Eu estou esposa, eu estou mãe. Não sou dona de nada. Tudo isso é um empréstimo, tudo isso é material pedagógico, meu processo de evolução. Quando o Papai do Céu me chamar, eu ainda vou contando. Segura na mão de Deus. Olha que lindo chegar no mundo espiritual cantando desse jeito, com a paz de consciência. Não é vero, gente? É vero. Gente, todos nós vamos desencarnar. Nós aqui no EOS, esse período curto, quantas experiências nós vivemos de irmão estar aqui ao meu lado no dia seguinte saber, morreu. Ah, é? Mas do lado esquerdo. se tiver aqui... Lígia, não corta, Lígia. É o Augusto que está ao meu lado esquerdo. Segura na mão de Deus e vai. Mas
Mas não é verdade, gente? Então nós percebemos o quão frágil é uma vida orgânica e que nós nos apegamos tanto e damos tanto valor e que isso independe de idade. A qualquer momento, qualquer um de nós poderemos ser chamado. E a pergunta é, estou pronto? Mas deveremos estar. Porque a qualquer momento, todos nós, né? qualquer um de nós. Ele diz assim, ó, ainda muito fraco e sem ter, está falando do passado, sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo. Então, quais são os laços mais fortes do mundo? Aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Qual era o tesouro dele? Família. Para desprender-se dos laços mais fortes do mundo. O pobre não tem resistido como seria de desejar. Não tem. Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia esclarecendo. Olha o trabalho de Tobias, acarinhando o senhor Ribeiro. Vamos ver agora a fala da nossa querida, como bem apresentar aí, velhinha. Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso a correr desabaladamente. Gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui distante do lar. Lourenço e Hermes esforçaram-se por trazê-lo de volta ao leito, mas foi impossível. Deliberei então aplicar alguns passos de prostração, subtrair-lhe as forças e a motilidade, em benefício dele mesmo. Então, vamos só lembrar, ainda um pouco atrás, ele falou que lá estava repleto de verdadeiros despojos humanos. Então, essa é a condição do seu Ribeiro. Magro, esquelético, rosto, né? Essa é a condição dele. Agora, imagina uma pessoa nessa condição correndo, desesperada. É realmente algo assim... Desabaladamente. Né? Desabaladamente. Por que ele corria? Porque gritava que lhe exigiam a presença no lar. Eu vivi isso dentro de casa, com manhinha. Eu já contei essa história com vocês. O vovô desencarnado, manhinha não sabe, só nós do EOS. O vovô desencarnado, manhinha com aquela enxaqueca que ela tinha, uma dor de cabeça terrível, e ela gritava pelo nome do vovô. Ela dizia, papai, me ajuda, papai, me ajuda. Imagina a situação do vovô no mundo espiritual. E ela desmaiou. Quando ela desmaiou, Estela, minha irmã, estava próxima, que tinha acabado de chegar do trabalho. A vizinha foi buscar o álcool, né? Porque ela desmaiou. E a Estela ali, mamãe. E de repente a mamãe diz, não é a mamãe que está aqui, é o vovô. Pensa o susto que a Mary pegou, hein? E eu não podia vir. Mas ela me chamou muito. Você está vendo a situação? Isso eu vivi dentro de casa. Então, ou seja, quando você estiver agoniado dentro de casa, numa situação difícil, chama por Deus, por Jesus Cristo, por Maria, Mãe Santíssima. Mas não vá evocar e chamar os seus entes queridos, porque você não sabe a situação que eles estão no mundo espiritual. Isso é um ato de crueldade. Então não diga, papai me ajuda, mamãe me ajude, mano me ajuda, mana, fofo me ajuda. Não, não chama. Chama Deus. Chama Jesus. O seu anjo da guarda. Porque aí você terá certeza que eles estão em capacidade de te amparar. Mas os nossos familiares nós não sabemos. A não ser que você tenha como irmão Chico Xavier, uma irmã Dulce. Não é o nosso caso, né? Então, tenhamos respeito por quem partiu, para darmos todas as condições necessárias para que eles possam se restabelecer na sua nova condição de espírito. E o que ela fez? Olha que interessante.
Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito. Porque ele estava correndo, lembra? Desesperado, desabaladamente. E gritando. Porque ele dizia como que poderia retê-lo ali, ele tinha que voltar por lá. Talvez ele não tivesse nem consciência que estava desencarnado, gente. E a outra coisa que a gente tem que entender, você está no mundo espiritual, mas estão me chamando, eu preciso ir para lá. Tá, tu vai para lá para fazer o quê? Você tem condição moral de ajudar quem ficou? Não tem, vai fazer o quê? Vai ser mais gente sofrendo. E você, na condição de desencarnado, ainda vai levar a tua condição de sofrimento, a tua condição psíquica, emocional. Os encarnados vão começar a sentir, vai dar mal-estar, vai dar uma irritação, vai perturbar mais ainda. Então vai fazer o que no meio? Se ele nessa condição aqui, como ele coloca, despojos humanos, nessa condição, enlouquecido, se ele fosse para dentro da casa, ele ia conseguir fazer o quê? Nada. Você já começa logo no desenlace, né? Sim, no desenlace. Fica atrapalhando, no desenlace. E o que ela fez? Deliberei, então, aplicar alguns passes de prostração. Olha, tá para ti? O que ela fez? Subtrair-lhe as forças e a mobilidade, o movimento. Olha aí a função do passe. Ok? Então você diz assim, nossa, que coisa terrível, mas necessária. Necessária. Em benefício dele mesmo. Acentuou Tobias pensativo. Fez muito bem. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações, para que nos deixe o Ribeiro em paz. Então, isso é que eu acho legal. Vocês estão aí no chororô porque o seu Ribeiro veio para cá? Espera aí que eu vou tirar a atenção de vocês. Eu vou trazer um probleminha básico. A pessoa morre e o outro já cai doente, não dá nem tempo. Exatamente, Carla, exatamente. É um que cai doente, é um telhado que quebra, é um cano que estourou, é um carro que bateu. Tudo acontece para tirar a atenção, para acabar aquele chororô. Então, olha só, sabendo disso aqui, vai cutucar a onça com vara curta? Então, aprendamos nós a saber aceitar a vontade de Deus, nosso Pai. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Fixei o doente procurando identificar-lhe a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Ele chamara Tobias como a criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alheamento de quanto se dizia a seu respeito. Notando minha admiração, o novo orientador explicou. O pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Haverá prantos e ranger de dentes. Então, ninguém é vítima da vida, mas nós somos o nosso próprio algoz. O Ribeiro permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. Não consegue raciocinar. Sabe aquela prisão nas próprias dificuldades? O homem, meu caro, encontra na vida real, que é a vida espiritual, o que amontoou para si mesmo. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Cenas do próximo capítulo. Queridos irmãos, quantas lições nesse capítulo que nós não conseguimos finalizar. É um capítulo um pouco mais denso e nós não podemos correr. É indispensável nós
realmente estudarmos ponto a ponto esse capítulo. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, a espiritualidade amiga por nos terem conduzido. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Meus amigos, nós não estamos lendo um livro de ficção. A obra Nosso Lar retrata a verdade e a realidade da continuidade da vida. Essas câmeras de retificação é um espaço muito doloroso, nos faz lembrar a fala do nosso Senhor Jesus: haverá prantos e ranger de dentes. Então, que nós possamos, enquanto estamos aqui na Terra, encarnados, lembrarmos que não existe absolutamente nada que façamos que não ficará anotado no livro da vida. Não vamos nos enganar, que ninguém sabe, que ninguém está vendo. O mal que nós fazemos, seja de que nível for, nós teremos que assumir as responsabilidades. Aí você para pensar, nesses filmezinhos que a gente assiste de terror, isso é fichinha em relação ao que o nosso André Luiz está vendo agora. Porque os encarnados ficam aqui e ficam perturbando quem foi para lá. Gente, quando alguém desencarna, acabou essa história de telefone. Agora é o quê? É psíquico, pensamento a pensamento. Você pensa aqui, quem está lá capta. E detalhe, quem pensa aqui é o familiar. E o familiar é quem? É alguém que ele ama. E quando nós amamos, nós estamos vinculados. Por isso que eu digo, gente, desencarnou, segura na mão de Deus e vai. Vai ficar olhando para trás, preocupado com A, B, C ou D? Deixa tudo na mão de Deus e segue o caminho. E isso não é um trabalho que nós temos que fazer quando desencarnarmos. Isso é aqui e agora. Os meus filhos não são meus filhos, são filhos de Deus. Os bens materiais são também temporários, é um empréstimo divino, não é teu, você é um administrador. E o fofo, não se preocupa que ele arruma outra fofa mais rápido do que você possa imaginar. Então nós temos que realmente ter essa lucidez, e isso começa aqui na Terra. Eu estou na condição de administrador, eu estou esposa, eu estou mãe. Não sou dona de nada, tudo isso é um empréstimo, tudo isso é material pedagógico, meu processo de evolução. Mas não é verdade, gente. Então nós percebemos o quão frágil é uma vida orgânica e que nós nos apegamos tanto e damos tanto valor. A qualquer momento, qualquer um de nós poderemos ser chamado. E a pergunta é, estou pronto? Quando você estiver agoniado dentro de casa, numa situação difícil, chama por Deus, por Jesus Cristo, por Maria, Mãe Santíssima. Mas não vá evocar e chamar os seus entes queridos, porque você não sabe a situação que eles estão no mundo espiritual. Isso é um ato de crueldade. Então não diga, papai me ajuda, mamãe me ajude, mano me ajuda, mana, fofo me ajuda. Não, não chama. Chama Deus. Chama Jesus. O seu anjo da guarda. Porque aí você terá certeza que eles estão em capacidade de te amparar. Mas os nossos familiares nós não sabemos. Tenhamos respeito por quem partiu, para darmos todas as condições necessárias para que eles possam se restabelecer na sua nova condição de espírito. Então, aprendamos nós a saber aceitar a vontade de Deus, nosso Pai. Ninguém é vítima da vida, mas nós somos o nosso próprio algoz.